Minha filha tá ligando, peraí. Um segundo. Tá bom, minha paixão. A mamãe tá aqui dando uma entrevista. Tá bom, meu amor. Boa viagem. A hora que chegar, liga pra mamãe, tá bom? Boa viagem. Beijo, meu amor. Gente, outra coisa, maternidade, vamos falar disso, hein? Nossa, maternidade com cinema é uma combinação que não é para qualquer um, não. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Por agora, fiquem nessa cena. O que tá acontecendo? O que o Joshua quer? O que o Joshua quer? Nossa área não foi feita para ter filho. Acho que eu fiquei uns 3 anos sem pegar trabalho como freelancer. Eu tive a minha filha. Exatamente, ela virou a minha filha. E teve esse lance da maternidade, porque na época eu fazia faculdade e eu tinha uma filhinha de 9 meses. Sim, sempre gostei muito de trabalhar e sempre quis trabalhar. A carreira sempre foi uma coisa muito importante para mim. Eu não tinha pensado em ter filho, aconteceu. E aí eu me vi tendo que conciliar as duas coisas, né? A carreira e a maternidade. E foi difícil conseguir arrumar o trabalho, porque quando eu contava que eu fazia faculdade, que eu tinha uma filha, bebê, as pessoas falavam, ai, obrigada. Né? Eu tive que abrir mão um pouco, né? Mas eu entendo que é muito difícil quando você está numa dinâmica, e é por isso que muitas vezes as mulheres não chegam no cargo de chefia. Porque você está ali como assistente, você está ali um tempo, você chegou a coordenadora, mas aí você tem filhos, aí isso muda um pouco a sua dinâmica de carreira profissional, né? E aí quando às vezes você volta para o mercado, você não consegue de novo uma posição de chefia. Foi difícil, sabe? Não dá para contar aquela história, sabe? Que nem aquelas que eu falo comercial margarina, você embalando, toda de branco, seu nenenzinho calminho, e depois a executiva toda penteadinha. Às vezes até me olho umas fotos que eu tô penteadinha e falo, meu Deus, como é que eu tava, sabe, aqui em pé, porque era uma batalha, né? Criança, TV, criança. Eu estava no set, então minha barriga estava grande, eu estava com 8 meses, e era uma câmera leve, então eu fazia na mão mesmo. Normal. E a hora que cortava, vinham 3 pessoas com 3 tabelas para mim, tiravam a câmera da minha mão. Eu falei, gente, tá tudo bem, eu não tô doente, tá tudo certo. Mas era um super cuidado que todo mundo teve comigo. Mas é claro, a gente fica um pouco mais cansada, mas era um projeto que dava para fazer. Era estúdio, apesar de ser câmera na mão, era dentro de estúdio, então tranquilo. Eu passei a ser diretora artística da RTV quando meus filhos tinham 1 ano. A minha filha tinha 2 anos, meu filho era recém-nascido. E hoje eu falo, meu Deus, né? Como é que eu sobrevivi 2 nenês, uma rede de televisão, tudo ao mesmo tempo, mas eu tinha muito esse suporte em casa, sabe? Foi difícil demais, porque eu tinha muita culpa, né? Eu saía para trabalhar e eu ficava muito culpada, eu ficava muito desesperada para o set acabar, para eu voltar para casa, para poder ver meu filho. E aí eu ficava louca, porque eu dormia pouco, porque eu queria ficar com ele. Às vezes ele estava dormindo, eu queria ficar só olhando para ele. Enfim, e eu sou mãe solo desde sempre. Então, era um corre maior, porque eu morava com ele, aí saía de casa, deixava nos meus pais, ia trabalhar, voltava, pegava ele, levava para casa, carro de conexão, já ficava me esperando para me levar para casa. Era todo um jogo, assim, mas que eu consegui com base, com estrutura. Já está subentendido que você vai dar um jeito. Então, se eu falo para você, desculpa, eu vou ter que atrasar a entrega do roteiro, porque minha filha tá doente, vão dizer, ai, tá bom, mas você consegue amanhã, né? Tipo, já vão vir com o trabalho. Agora, se é um cara, tipo, nossa, que foda, hein? Caramba, foi lá, fez, não, esquece, a gente passa pra alguém esse roteiro. Então, assim, é tão injusto, é tão bizarro, assim. Já tive com várias mulheres que desistiram de ter filho mesmo por causa da carreira, porque tiveram que fazer essa escolha, tiveram que fazer a escolha. Ou eu
vou ser mãe ou eu vou ser uma boa profissional. Isso eu tô falando do audiovisual, tá? E aí, quando eu estava fazendo Elsa, que foi o documentário da Elsa Soares que eu dirigi, aí eu via muito isso nos depoimentos da Elsa, quando ela era nova e precisava sair para deixar os filhos, né? E ela falava que ela saía chorando para trabalhar, mas ela sabia a importância daquilo e mesmo sabendo a importância daquilo, aquilo não deixava de machucar ela, porque ela era provedora da casa dela. Então, eu sempre me vi nesse lugar de prover, de ser ele, né, dentro dessa maternidade. E tem a questão justamente da maternidade. Como é que você fica 9 meses? Eu tenho amigas falando de congelar óvulo, uma amiga minha que é diretora de reality. Tá no momento que se ela parar agora para ter filho, ela vai voltar a um monte de casas. Vai saber quando é que ela vai conseguir se recolocar. Com as diárias do jeito que são, longuíssimas. Muitas vezes tendo que viajar, com o dinheiro que eles pagam. Então é muito difícil mesmo. O audiovisual não foi feito para a mulher ter filho. Pelas horas de trabalho, pelo esquema de trabalho. Vocês sabem, a gente não tem final de semana, a gente não tem horário. As nossas diárias são de 12 horas. Me fala qual outro trabalho que tem diárias de 12 horas. Tá, médico, mas eles salvam vidas. Eu nunca salvei uma vida com um roteiro, sabe? E é isso, são 12 horas escritas, né? Porque a produção chega 2 horas antes e sai 2 horas depois. Então, chega no fim do dia, eu passo em casa, durmo 2 horas, dormi 2 horas e já tinha o carro aqui para poder me pegar de novo. Então, eu tentava ficar aproveitando, tipo, a folga, quando dava para folgar, e né, era um sistema, assim, 6x1, que é cruel, assim, você trabalha 6 dias e folga 1, não é mentira, a produção não folga nenhum dia, 7x7, porque naquele dia de folga você está marcando todo mundo para o dia seguinte, você está marcando a alimentação, está marcando, sabe, está fazendo a vida para a vida acontecer no dia seguinte. O que eu acho difícil para uma mulher, o terceiro turno, né? De manhã a gente acorda, se arruma bonitinha, vamos trabalhar. Troco o Matheus, dou café da manhã pro Matheus, a gente leva o Matheus na escola. Aí eu passo o primeiro turno, né, trabalhando, pego o Matheus na escola, chego em casa, tem um terceiro turno. Realmente foi um dos anos mais loucos da minha vida, porque eu dirigia até sair às 3h30 da manhã, eu estava grávida do Pedro, aí chegava em casa, às vezes chegava às 6 horas da manhã, aí eu ficava um pouco com a Luísa, porque ela era bebê recém-nascida, e aí voltava para a TV, então foi um período assim bem louco mesmo, que eu quase não conseguia parar para me organizar. E aí nasceu o Pedro, eu falei, bom, agora eu vou dar uma parada, tirar uma licença maternidade, tirar férias, comecei a fazer aquele planejamento de poder ficar um pouco mais em casa. Depois que a gente é mãe, muda a vida inteira, assim, pelo menos para mim foi assim, a percepção de vida, o lugar de cada um, o próprio lugar do trabalho na sua vida. Eu sempre fui muito Caxias, eu vivia para o trabalho. Quando eu estava grávida, eu já falei, não quero saber de trabalho. Tenho muita sorte que eu consegui, né, eu tinha uma reserva de dinheiro, eu tinha me programado para isso tudo, então foi uma decisão minha de ficar em casa. Eu acho que a minha maior dor em ser mãe e querer ser uma profissional de sucesso foi a dor psíquica. Porque na minha cabeça eu sempre tinha que escolher uma coisa ou outra. Ou eu era uma boa mãe, ou eu era uma profissional. Uma boa profissional. Assim, uma ideia de como se as mulheres não pudessem ser criativas, né? O tempo todo que a gente tá precisando fazer outras coisas, organizar a casa, organizar a vida, não sei o que, é para você não pensar
em todas as coisas que você poderia estar criando. Ficam te colocando toda essa ideia da maternidade que você fica tão focado naquilo ali que é para você não pensar em outras coisas. O quão perigoso é uma mulher que não quer ter filhos, né? A hora que a gente conseguir olhar para o nosso machismo estrutural, a gente consegue entender o papel do homem como pai, por exemplo, então a divisão de tarefas já vai ficar uma coisa igual e as mulheres vão poder, sim, ter filho e trabalhar, ou vou terceirizar isso, enfim, da forma que ela quiser, sem ter que abrir mão da sua carreira, porque ainda é uma realidade que as mães tenham que abrir mão ou parte, né, de um tempo, 2 anos, sei lá quanto tempo, várias mulheres saem do mercado e para voltar é um custo. Uma mulher pode aparecer seminua, dançando, sambando, né, fazendo poses e caras e bocas. E se ela é mãe e está amamentando, ela não pode pôr o seio para fora para amamentar o próprio filho. E a gente não vê isso, por exemplo, no audiovisual. É uma coisa absurda, a gente não vê mulheres amamentando no audiovisual. Nunca, a não ser muito de vez em quando na época de Dia das Mães, e mesmo assim, se você for olhar as coisas de Dia das Mães, nunca tem uma mulher amamentando. São tabus que continuam, então a gente ainda tem que avançar muito para conseguir se libertar dessas coisas. Toda vez que eu escuto minha filha falar, nossa mãe, você me inspira, ai meu, eu falo, bom, deu certo o negócio.